não muda a palavra que saiu da boca do nosso Deus. Paulo está dizendo aqui que há uma nova esperança. Este Espírito, este ministério do Espírito hoje traz para você liberdade no Espírito Santo, ou seja, você é livre do pecado, livre da condenação, quando você anda em Cristo. Tanto que ele está dizendo, mas todos nós com o rosto descoberto, ou seja, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo os nossos tropeços, refletindo como num espelho a glória do Senhor, ou seja, vai refletir glória em você, como refletiu em Moisés, porque o teu coração está descoberto diante de Deus. Você não tem do que se envergonhar diante do Senhor. Sabe por quê? Porque o que você precisava ser consertado já foi, e Deus está dizendo que através de Jesus Cristo de Nazaré, este ministério do Espírito, você vai com convívio com Jesus Cristo, você vai cada dia mais refletir a imagem dele no espelho. Sabe o que está dizendo? Você vai olhar para você, as pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus Cristo na sua vida. Ficou essa palavra no seu coração, tendo a ciência de que isso não passa, não é transitório. Olha, a superioridade da nova aliança sobre a antiga. Tem um tema aqui na minha Bíblia. Ele está dizendo que a nova aliança é superior à velha. Ele não está dizendo que a velha não existe mais porque agora só tem a nova. Não, o próprio Jesus disse, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. O que ele está falando? Ele fala assim, ele está dizendo para os judaizantes dos seus dias, né, para o povo que ainda tinha dificuldade em entender que Deus ama a todos de maneira igual e de que eu preciso respeitar, né, alguns costumes, né, algumas diferenças, né, que acontecem entre um e outro. Ele está dizendo, mas eu preciso dizer o que realmente importa agora. Eu preciso respeitar, mas eu preciso dizer o que realmente importa agora. Sabe o que importa agora? É que Jesus Cristo veio em carne, morreu por nós e nós temos livre acesso ao céu. Nós não temos mais intermediário terreno entre o homem e Deus. Nós temos condutores, que são os nossos pastores, os nossos líderes, né? Assim como Paulo era um condutor nos teus dias do seu povo. Ele estava dizendo, para mim, sabe qual é a maior expressão de Jesus Cristo na terra, ou do ministério do Espírito, são a vida de vocês, que são como cartas escritas por Deus. Paulo está dizendo aqui, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, ou seja, a vida santa de vocês que eu formei como um pastor, para mim é o melhor resultado que eu posso ter da parte de Deus. Ei, por quê? Porque esta carta está escrita no meu coração, ou seja, a vida de vocês, santa, irrepreensível, está escrita no meu coração como uma carta endereçada pelo Espírito Santo. Olha aí, conhecida e lida pelos homens, ou seja, eu formei pessoas idôneas, saradas, pautadas na palavra de Deus, que buscam ainda o conhecimento real e que transmitem um Jesus vai me comprar, que vai me alegrar. Não é grandes igrejas que está me alegrando, não é o reconhecimento das pessoas que está me alegrando. Ele começa dizendo, olha aí, ou necessitamos como alguns de cartas de recomendações para vós ou recomendações para nós. Sabe o que ele está dizendo? Eu não preciso de recomendação de vocês e nem recomendação para falar para vocês. Sabe por quê? Porque eu não estou falando de mim. Ele está dizendo, eu não vim falar tão bem das minhas motivações, eu não estou escrevendo esta carta, né, para me elogiar, muito pelo contrário, eu não preciso dessa aceitação, não preciso disso daí. Ele está dizendo, eu nem preciso disso. Ele está dizendo para os seus opositores, para os judaizantes dos seus dias, dizendo, eu não preciso disso daí não, eu não preciso de carta de recomendações para isso. O que eu tenho já, ele está dizendo, de uma maneira clara, se você quiser ou se você não quiser ver, o resultado da minha vida em Deus, é isso, estas cartas escritas em vidas humanas que estão datadas e cravadas no meu coração. Essa
é a minha recompensa. Essas são as minhas recomendações. Ele está dizendo, isso aí é que vai demonstrar realmente que eu tenho uma vida pautada no Espírito Santo e que realmente foi um ministério que Deus deu para mim. Ele está dizendo de uma maneira muito clara aqui, irmãos, né? Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, ou seja, nós estamos ministrando esta carta, é manifesto, vocês já estão indo adiante falando daquilo. Aí está falando para os convertidos, né? Ele está falando para os judaizantes convertidos realmente ao cristianismo, que entenderam o que Jesus Cristo veio fazer, e gentios, né, romanos, qual fosse as pessoas, os gregos que se converteram a Cristo. Ele está dizendo, é isso que eu estou dizendo aqui, vocês são essas cartas ministradas por nós através de Cristo, você está sendo manifesto o evangelho de Jesus Cristo pela vida de vocês, olha aí, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ei, não é uma carta escrita com tinta, né, mas com o próprio Espírito do Deus vivo, ou seja, o comportamento deste povo, a vida deste povo, ela automaticamente formalizava, ela transparecia a graça do Deus vivo, a palavra do Deus vivo, e não em tábuas de pedra. Tá dizendo de novo, comparando de maneira alegórica as tábuas dos 10 mandamentos, a lei de Deus que foi dada a Moisés, mas nas tábuas de carne do coração. Ele está falando dessa nova aliança. Não tem mais uma tábua, irmão, escrito 10 mandamentos aqui, que você precisa cumpri-los, que se você não cumprir, você vai ser morto. Não, ele está dizendo aqui, agora, essa palavra, esse evangelho está cravado no coração do homem. Sabe o que ele está dizendo? Se esse homem realmente creu, se converteu, se realmente foi trabalhado, circuncidado o seu coração, ou seja, a pele, né, foi retirada de sobre esse coração, se verdadeiramente o véu saiu de cima desse coração, ele entendeu que o pecado não é mais para ele entendeu, né, se eu não me engano, lá em Mateus ele vai dizer, João 15, ele vai dizer que o mundo odeia a nós porque odiou a Cristo primeiro. Sabe o que é isso? Vai constratar mesmo essa vida, né, devassa com uma vida santa, o que estamos vivendo nos dias de hoje, né? É gente falando de tantos assuntos, né? Que batendo em cima de tantas teclas, né? E se esquecendo de que quem tem que ser carta viva, escrita, somos nós, que já conhecemos a verdade, né, irmãos? E orarmos para que Deus possa tirar o véu de cima do coração de muitos, né? Até servos de Deus estão com o coração encoberto com o véu, o mesmo véu que encobriu o rosto de Moisés, né? Tem gente que tá perdendo o princípio, porque quer concordar com gente que ama. Você não deixa de amar ninguém, porque você discorda dele. É o que eu disse aqui, comentários que são feitos em alguns vídeos meus, que eu vejo e falo, não são servos do Deus Altíssimo, porque eu não concordar com o que foi dito é lógico, é normal, comum, eu digo aqui é até saudável. Mas a maneira que eu comento, porque Paulo está dizendo, o comportamento, ele vai refletir nisso daí. Irmãos, eu estar dentro de uma sociedade hoje que está constratando totalmente a palavra do Deus vivo e eu, por alguns momentos, perder os meus princípios, né? O engraçado é que as pessoas, elas falam o que elas querem, elas podem falar o que quiserem, mas quando você falar partindo, né, tomando partido, né, da palavra de Deus e de Cristo, você está errado, né? É assim que o mundo diz. Mas, como Paulo disse aqui, eu vou dizer para vocês, nós não precisamos de recomendações de ninguém e nem recomendações para ninguém. Nós precisamos, sabe o quê? Demonstrar que tem muito crente, tem muita pessoa saindo do mundo das drogas, da prostituição, saindo da vida dupla,
saindo do adultério, tem muito crente, tem muita pessoa hoje sendo, em nome de Jesus, alcançada pela palavra de Deus, e como Paulo disse, são essas pessoas que andam de maneira idônea, que estão refletindo o ministério de Jesus Cristo. É elas que nos alegram, porque elas são as cartas vivas, escritas não por mãos humanas e nem pela mão de Deus numa tábua de pedra. Ela está sendo escrita pelo Espírito Santo de Deus nos corações de carne, pecadores, mas que reconhecem que há um Cristo acima de tudo e de todos. Irmãos, sabe o que eu fico pensando? Que há uma dificuldade muito grande. Esse vídeo vai ficar extenso mesmo. Há uma dificuldade muito grande nos dias de hoje, porque eles condenam, né? Hoje, né? Vamos trazer para os nossos dias. Nós estamos sendo condenados por defender os princípios bíblicos, né? Defender os princípios cristãos. Eu não estou entrando em questionamento de quem caiu na fé, de quem pecou, de quem errou, né? Graças a Deus, é uma porcentagem muito pequena, perto daqueles que realmente fazem a obra do Senhor, os pequenos como nós, que não aparecemos na grande mídia, né? Mas eu fico pensando de uma maneira um pouco categórica, que vai de maneira que vai latejando na minha mente, que os mesmos que são criticados hoje por defender, né, a família, o costume cristão, defender, né, a palavra do Senhor, e são criticados, condenados, né, nós somos aí vilipendiados, né? Nós somos condenados por muitas opiniões que damos, são os mesmos que eles vão chamar quando tiver alguém endemoniado em sua casa, o mesmo que eles vão chamar para fazer campanha de oração quando a família estiver destruída, são os mesmos que serão chamados para fazer orações nos lares quando há casamentos em decomposição. Irmãos, sabe o que dói no meu coração? O que dói no meu coração é ver que há muito cristão neste tempo que está se doendo por algumas coisas ditas que não deveriam ser. Sabe por quê? Porque quando as pessoas que questionam e confrontam estiverem numa situação deplorável, elas vão procurar, sabe quem? Os representantes da palavra de Deus. Os que verdadeiramente vivem a obra do Deus Altíssimo. Irmãos, eu falo para vocês